Quem gosta? Quem gosta dessa musiquinha? Quero ver. Você aí em casa, vamos animar, ó. Tá tudo animando aqui no estúdio, ó. Tudo dançando, menos você. Aí, ó, todo mundo tá dançando aqui, ó. Pena que não tem a câmera pra mostrar aqui, ó. A gente podia pôr, né? Podia pôr uma só pra mostrar os meninos. Boa tarde. Boa tarde, uma excelente semana, excelente início de semana para cada um de vocês. Bora alimentar nossa alma e alimentar o nosso coração antes de começar o nosso bate-papo, né? Tem certas coisas, gente, que é melhor colocar um ponto final na vida, mas na vida mesmo. Porque Deus sempre sabe o momento certo para você recomeçar. Então deixa para trás aquilo que não serve mais e recomeça, porque Ele está do seu lado para orientar. Osáio Verde, o que tem no programa? Só o estudante picado por Naja no Distrito Federal só vai ser ouvido pela polícia em agosto e chegou ao Brasil o avião com 9 mil doses da vacina chinesa, que será testada em profissionais da saúde. Durante o programa você faz suas perguntas e participa com a gente. Claro que você tem prêmios também pelo Facebook, são 3 super kits. Um tem produto Tracta Polipet Cooper e Otovip, tem outro super kit cheio de produtos do café brasileiro e também o super kit Tarumã. Você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar as fotinhos e já concorre também. Bora aprender bastante? Hoje é dia de dicas de saúde. O que a gente tem mais ouvido é... Não, e hoje em dia tossir, gente, é xingar a mãe, né? Você tosse na rua, a pessoa já te olha, parece que você xingou a mãe da pessoa. Exatamente. Né? Agressão, né? Tosse seca. Sabe aquela tosse que não para? Às vezes é seca, às vezes é secreção, mas ela não para de jeito nenhum. O que pode ser, Luquinha? Bom, tem gente que fala assim, será que é tosse de pneumonia? Tem tosse de pneumonia, tosse de alergia? Será que só de ouvir a tosse dá pra saber? Covid-19, refluxo, é tanta tosse que não para, né? E a gente vai aprender com ele qual pode ser, não que seja, mas qual pode ser a sua. O pneumologista da Unimed de São José dos Campos, Dr. Paulo César. Muito obrigada, Dr. Paulo, por estar com a gente. Boa tarde, prazer estar com vocês. Tem Instagram também, né? Tem, @Falando Nisso Band, a nossa enquete, eu vou entrar aqui para você responder junto comigo, tá bom? Você tem tossido muito agora nessa estação? 61% diz que não. Você sabe reconhecer uma pneumonia? 78% não sabe, pode fazer perguntinha pelo Instagram também, ou pelo Face, ou aqui também no WhatsApp. Pois é, essa pergunta da pneumonia achei legal, porque a gente tinha uma amiga, você lembra aqui na redação, que ela foi doutora, ela foi diagnosticada com pneumonia, só que ela só tinha uma tosse, ela não tinha febre, lembra? Ela não tinha nada. Depois você ela, fala. eu falo o nome off aqui, que ela não está mais com a gente. Ela só tinha só tossinha, mas sem secreção nada. Quer dizer, cada pessoa tem um tipo de sintoma? Existe uma apresentação clássica da pneumonia dita comunitária, né, que é aquela que você adquire no seu ambiente habitual, fora do hospital, né, e geralmente a pneumonia ela vem após um quadro gripal. Então, inicialmente existe um quadro de dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, uma febre baixa e uma tosse inicialmente seca, e com a progressão da doença a febre se mantém, aumenta de intensidade, a tosse muda de característica e começa a ser produtiva, você tem cansaço, tem dor para respirar e fica bem abatida, perde alimentação, muda seus hábitos completamente. Então a tosse é um sintoma, ela pode fazer parte de um conjunto de outros sintomas e nos fazer pensar em pneumonia, mas quando ela vem isoladamente, geralmente não se trata de uma pneumonia bacteriana ou a viral, que é mais famosa por causa do Covid. Ok, então, Luquinha. Tem tanta pergunta que a gente recebeu, acho que por causa do assunto também, doutor, por vídeo. Vamos assistir a primeira. Olá, Sol, olá, Luquinha, boa tarde. E aquela tosse seca que vai, melhora, fica uns 3 dias, volta de novo. Abraço a todos vocês, meus queridos. Abraço, meu querido. Vai e volta, vai e volta. Então, a tosse, didaticamente, ela é dividida em tosse aguda, quando tem até 3 semanas continuamente, e tosse crônica, quando tem mais do que 8 semanas, né? No caso que ele descreve, é uma tosse meio cíclica, né? Provavelmente ele tem alguma condição ligada à viária superior, por exemplo, sinusite, ou à viária inferior, por exemplo, asma ou enfisema, que faz com que ele tenha período de tosse. E, na verdade, o que tem que procurar é identificar qual é a causa básica, porque a tosse ela é a expressão de uma doença. A tosse, por si só, não é algo que você vai medicar sem que haja um contexto clínico por trás disso.
Quer dizer, precisa de uma série de exames, não é assim, tá com tosse, toma isso que passa, precisa de uma série de exames. Ainda mais xarope, né? Tem gente que acha que xarope, né, doutor? Não, é doce, não é remédio. E o doutor já vai trazer alerta para você ir de casa, mas agora, bora para nossa redação para ficar bem informado. Desrespeito e abuso de poder. O Tribunal de Justiça de São Paulo vai apurar a conduta de um desembargador flagrado na Praia de Santos, humilhando um guarda civil depois de se recusar a usar a máscara. Todo mundo sabe que a proteção é obrigatória por decretos municipal e também estadual. Nós vamos ver essa história absurda aí com o repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Parabéns para você, fazendo aniversário. Nosso desejo de muita luz e muita paz no seu coração, viu, Israel? Obrigado, Sol. Obrigado. Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e para quem nos acompanha aqui pelo Falando Nisso. Sol, isso é mais um retrato do Brasil que vivemos hoje. Além do abuso do poder e de humilhar o guarda municipal, o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira disse que o decreto não é lei. Ele rasgou a multa e jogou no chão da rua e depois foi multado por isso também. Tudo uma questão de educação. A gente confere a reportagem com exclusividade direto de Santos com Michele Trombelli. Só poderia colocar a máscara, por favor? No vídeo feito por um guarda civil metropolitano de dentro da viatura, o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, se recusa a usar a máscara. Ele caminhava na areia da Praia de Santos. Decreto não é lei. Na sequência, o GCM aplica a multa e o magistrado faz pouco caso. Ele ameaça jogar o papel na cara do guarda. Eduardo Siqueira liga então para o secretário de Segurança Municipal de Santos e humilha o GCM. Eu estou aqui com um analfabeto do PMC, um rapaz, ele falou que eu falei, vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Expliquei de novo, eles não conseguem entender. Agora você vai manter, cidadão, o senhor falou, o senhor não é autoridade, o senhor vai falar, vou passar o telefone então. Eu não vou falar do senhor. O secretário conta que não foi a primeira vez que o desembargador o procurou pelo mesmo problema. Anteriormente, ele já havia me ligado numa outra situação em que ele também foi multado. É uma situação muito semelhante, mas eu nunca tive contato social ou funcional, nem o conheço pessoalmente. No episódio desse sábado, Eduardo Siqueira recebeu a multa, rasgou, jogou no chão e foi embora. De acordo com a Prefeitura de Santos, a punição de R$100 só ocorre quando os guardas civis orientam e mesmo assim a pessoa se recusa a colocar a máscara. No caso de reincidência, o valor sobe para R$200. Desembargador, o senhor como conhecedor da lei, muito mais que nós, pobres mortais, sabe que o artigo 5º da Constituição diz que somos todos iguais perante a lei. Somos todos iguais perante a lei. Respeito é bom e faz bem. Bom, e o senador Flávio Bolsonaro será ainda hoje, vai ser ouvido pelo Ministério Público, Federal, sobre as denúncias de vazamento da Operação Furna da Onça. Israel, qual que é essa investigação? Como é que está o andamento dela? Só ainda estava envolvendo um imbróglio muito grande entre Polícia Federal e também o Ministério Público. A investigação criminal que apura as denúncias do vazamento da Operação Furna da Onça é do ano de 2018. A denúncia de vazamento foi feita pelo empresário Paulo Marinho, ex-aliado do senador, filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro. As informações direto da capital fluminense com exclusividade com Marcos Sadoc. Essa investigação é do Ministério Público Federal, mas a Polícia Federal também tem uma investigação sobre esse suposto vazamento da Operação Furna da Onça, que foi deflagrada lá em 2018, 2 semanas depois das eleições. O que se diz pelo empresário Paulo Marinho, que fez essa denúncia, é que Flávio Bolsonaro recebeu essa informação privilegiada antes da operação ser deflagrada por um advogado, que também era investigado até esse fim de semana, o Vitor Granado Alves, e por um delegado da Polícia Federal. A partir disso, Flávio Bolsonaro pôde se movimentar e, inclusive, fazer com que o seu assessor à época, Fabrício Queiroz, que apareceu pela primeira vez nas investigações, fosse exonerado. Então, essa era uma investigação que mirou 10 deputados, chegou a prender 10 deputados estaduais à época, outros 75 assessores investigados por aquele loteamento de cargos, a rachadinha, a devolução de parte dos salários. Essa operação teria sido vazada a um advogado
até então de Flávio Bolsonaro na porta da Polícia Federal. Esse é o inquérito, se houve ou não esse suposto vazamento. Flávio Bolsonaro, então, vai depor. A defesa já tinha falado isso na sexta-feira e no fim de semana o Ministério Público Federal confirmou esse depoimento hoje à tarde. O que a gente já sabe também no final de semana é que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região aqui do Rio de Janeiro tirou Vitor Granado Alves dessa investigação. Ele que era testemunha, passou a ser investigado, ele teria recebido essa informação de um delegado da Polícia Federal. Ele chegou a ser convidado para testemunhar pelo Ministério Público Federal, mas não aceitou porque é advogado. E ontem o TRF2 aceitou esses argumentos, concedeu um HC. Ele não é mais investigado nesse caso por conta da relação profissional de advogado e cliente que Flávio Bolsonaro e Vitor Granado Alves tinham. Portanto, esse depoimento deve acontecer hoje em Brasília para tratar do suposto vazamento da Operação Furna da Onça da Polícia Federal. E a gente vem com novidade amanhã, viu, Luquinha? Bora falar das estradas agora, então, com Israel. Parabéns, Israel, novamente. Deus abençoe muito você, viu, Obrigado, amigo? Lucas. Bom, bora falar um pouquinho antes sobre esse alerta para neblina nessa época do ano. Essas fotos a gente recebeu do corredor que estava hoje pela manhã, e na Tamoios a gente sabe que não é diferente, especialmente de manhã e ao entardecer, né, Israel? É isso mesmo, Lucas. De manhã e de noite, neblina muito forte na rodovia dos Tamoios. Agora o motorista faz uma boa viagem sem nenhum problema pela rodovia dos Tamoios. O sol brilha forte, como você consegue observar nas imagens exclusivas da TV Band Vale, sem nenhum problema agora para quem desce ou sobe a serra da rodovia estadual. Na rodovia Presidente Dutra, a principal rodovia do país, com trânsito agora carregado entre Taubaté e Caçapava. Por ali não teve acidente, isso sentido São Paulo, apenas excesso de veículos, muitos motoristas utilizando a rodovia Presidente Dutra como avenida nesse momento. Lucas. Valeu, Israel, parabéns aí para você. Bom, uma barreira de ar quente tem deixado o tempo seco em toda a região, deve continuar assim, não só agora à tarde, mas durante toda a semana, sem previsão de chuva. Em Campos do Jordão, máxima de 21, mínima de 7 graus. Tempo estável agora à tarde também aqui no Vale, máxima de 27 em Taubaté e Jacareí e 28 graus em Lorena. Litoral também, tarde bonita com muito sol e quente, máxima de 32 graus em Caraguatatuba, também em Ilhabela. Aqui em São José dos Campos hoje máxima de 27. A temperatura sobe um pouquinho nos próximos dias, sem previsão de chuva, tanto que quinta e sexta as máximas chegam a 29 graus. E o avião com vacina chinesa contra a Covid-19 chega ao Brasil, a gente já comenta com você. E hoje também é dia de Dicas da Ortovip com o Dr. Otávio Fonseca. Bom, hoje nós vamos falar para as crianças que comem bastante doce e não está escovando o dente direito. Por que dá cárie em crianças? Quer saber? Daqui a pouquinho no programa falando nisso. Você tá procurando a luz, o caminho, você vai